Saúde às irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à lição de hoje pela manhã em nossa escola dominical, em que abordaremos o tema sobre o Dia das Crianças, em duas partes. Assim, oremos. Senhor Deus, te agradecemos nesta manhã por aprendermos algo mais da Tua Palavra. Através dessa lição, esteja iluminando nossas mentes e corações através do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Todos os anos, nós temos uma data festiva em nosso calendário destinada às crianças, meninos e meninas. É a data 12 de outubro. É nessa data que pais, avós, bisavós e demais parentes presenteiam as crianças com brinquedos dos mais diversos, sejam dos mais baratos, feitos de papel e plástico, até os mais caros, com metal, componentes eletrônicos, chips e microcomputadores. E hoje observamos crianças a partir de 2 anos de idade que estão ganhando celulares para brincar com joguinhos digitais. E embora seja uma pergunta supérflua ou óbvia demais, o que é uma criança? Ora, uma criança é um menino ou menina e começa a ser chamada de criança depois que passa a andar sozinha, sem segurar nas coisas, e começa a falar bem a partir dos 2 ou 3 anos de idade, mas com exceções, porque antes dessa idade é tida mais como bebê. Mas claro que um bebê também é uma criança. A diferença é que na maior parte do tempo vive engatinhando ou no colo. Outro fato que se observa é que não dá para se precisar com que idade se passa pela transição de criança para a adolescência. Dessa forma, não podemos ignorar que, dependendo do que acontece com as crianças, elas podem sofrer diversas consequências que as influenciarão no futuro. Isso quer dizer que vai depender muito de como elas serão criadas, já no lar, porque temos observado muitas situações tristes e terríveis. É o caso de crianças em que as mães consomem bebidas alcoólicas, fumam e sejam dependentes químicas em plena gestação, e que após nascerem, elas vivem como dependentes passivas. Infelizmente, os lares desestruturados também trazem consequências para as vidas das crianças, nos quais lhes faltam amor, carinho, cuidado, estudo e segurança psicológica desde cedo. Assim, não é de hoje que se observam tantos adolescentes problemáticos por não terem tido uma fase desde o nascimento de forma saudável, física e psicologicamente. Porém, há exceções. Não devemos ignorar que os exemplos para as crianças não faltam nos lares em que elas são criadas. E como elas buscam copiar as pessoas adultas, elas copiarão os pais no que consomem, no que falam e como agem dentro e fora deles. Infelizmente, não é novidade observarmos pelos meios de comunicação de que as crianças estão reproduzindo o que os adultos estão fazendo. E assim vemos crianças fumando, bebendo, furtando, se tornando dependentes químicas, agindo com violências das mais diversas e assim por diante. De fato, até mesmo adolescentes têm engravidado na adolescência e dão luz a crianças. E assim, meninas que nem mesmo saíram da fase de criança já se tornam responsáveis por trazerem uma nova criança ao mundo. E o que, como igreja, no meio de tantas instituições humanas, nós podemos fazer por elas? E se há prioridade para a humanidade, deve haver prioridade para elas? Sempre ouvimos o velho jargão de que as crianças são o futuro da humanidade e também da igreja. Porém, elas devem ser também o presente da humanidade e da igreja, porque senão elas não terão futuro, e a humanidade e a igreja também ficarão sem futuro. Essa é a realidade. Por isso, cremos que mesmo que o ideal seja a prioridade para com elas, o ideal, ou seja, o real está bem longe, como se fosse uma utopia. Por isso, é necessário que façamos algo para tornar concreto o que vislumbramos apenas como algo abstrato. São muitas teorias a respeito, mas poucas as práticas realizadas para mudar a vida das crianças, mesmo que muitas instituições humanas estejam tentando fazer o possível para mudar esse quadro. Dessa forma, tendo as Escrituras Sagradas como a nossa bússola direcional, busquemos observar o que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento relatam sobre a presença das crianças e o que se fazer para com elas. Cremos que podemos começar com o primeiro casal, Adão e Eva.
que no livro de Gênesis podem ser interpretados como das crianças. Comecemos com Gênesis 1:27. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Claro que por esse relato Deus tenha criado o primeiro casal já em corpos adultos, mas na mentalidade não passavam de crianças, porque ainda não tinham conhecimento que se vai adquirindo no passar dos anos. E aqui, Deus os estava preparando para darem passos e mais passos para que fossem crescendo em sabedoria e conhecimento. Entretanto, algo aconteceu como relata Gênesis 3, de 1 a 7. Vejamos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comereis esse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O que temos aqui é uma das crianças ser enganada e sendo levada a enganar a outra. É o que tem acontecido quando pessoas adultas mal intencionadas se aproveitam das crianças que ainda não conseguem discernir as consequências que os atos têm. No caso aqui, o casal sabia que se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Mas o que era morrer, já que nunca ninguém tinha presenciado a morte? E o que seduziu as crianças? Ou seja, o casal. Foi o que mais elas gostam, um doce. E no caso, conhecer o bem e o mal. Infelizmente, muitas crianças são vítimas de pessoas mal intencionadas que as seduzem com brinquedos, doces e algo mais, infelizmente. E no caso desse relato, a serpente foi usada como um canal para se aproveitar da inocência e da ignorância de duas crianças. Hoje, não é diferente quando observamos os abusos, violências e explorações que as crianças são vítimas no mundo inteiro. No próximo relato, que tem a ver com a descendência de Caim, temos a Lameque em Gênesis 4, 23 e 24. Vejamos. Disse Lameque às suas mulheres, Hades e Zilá: ouvi a minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Claro que esse texto pode passar despercebido. Entretanto, observamos Lameque alertar suas 2 mulheres que por pouca coisa matou 2 homens, e que se alguém viesse atrás dele, algo pior poderia acontecer, porque ele admitiu não levar desaforo para casa e ser um homem violento. Imagino que as crianças aprenderiam com um pai assim, vingativo e violento. Como era esse lar estruturado em que a violência era o que ditava as regras? E pode ser ignorado o fato de que as crianças nascidas nesse lar não seguiriam os passos dos pais? Isso pode significar que nesse tipo de lar, as mulheres de Lameque não ensinariam suas crianças o caminho da paz, porque iria contra as determinações do marido. E com isso as crianças, desde cedo, serão educadas a agir com violência para não serem reprimidas no lar. Infelizmente, é algo que se observa quando crianças são preparadas para agir com violência. É também o caso na região da Palestina e Israel, quando crianças eram ensinadas desde cedo a usar armas na guerra, e também em outros lugares no mundo, onde crianças foram recrutadas como soldados para matarem ou morrer em guerras. Vejamos um terceiro relato em Gênesis 6, 1 e 2 e 4 e 5. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra,
e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. O que temos aqui é que é mal interpretado é que os filhos de Deus se trata da descendência de um dos filhos de Adão e Eva, Sete, que se misturou com as filhas dos homens, que são descendentes de Caim. E o que essa união trouxe como consequência? As crianças que nasceram foram educadas pelas mães a serem fortes e não levarem desaforo para casa. De fato, a valentia dessas crianças, que as tornaram famosas, foi uma forma de amedrontar outros clãs para que tivessem cuidado, porque esse novo clã se tornou temível e violento. Isso mostra como as crianças foram educadas pelas mães e com o consentimento dos pais. Veremos agora algo relacionado ao evento do dilúvio, em Gênesis 6, 17 e 18. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne que é espírito de vida. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. O que temos nesse texto é a revelação de Deus a Noé de que um grande dilúvio viria e que deveria ser preservada a vida dele, de sua mulher, de seus 3 filhos e de suas 3 noras. Mas por que não há crianças mencionadas nesse texto? Porque com certeza Noé ainda não tinha se tornado avô. E vemos aqui que, por não haverem crianças nesse clã de Noé, não seria seguro que tivessem crianças no momento, porque o foco seria a construção da arca, e o terem crianças só em momento posterior, quando fosse seguro. De fato, todo o tempo disponível seria utilizado na construção, no preparo, na estocagem e no cuidado com os animais, aves e répteis que fossem a bordo. Por isso, a gravidez de suas noras ou a presença de crianças não seria cômodo diante de uma catástrofe iminente como o dilúvio. Claro que esse evento pode nos sinalizar algo muito importante para os dias de hoje. No mundo tão caótico em que vivemos e com uma economia tão instável em todo o mundo, os casais estão pensando 2, 3 ou mais vezes sobre trazer crianças a esse mundo. E quantas em número, porque tudo está caro, desde o nascimento até os cuidados em vida, até chegar à escola e à faculdade. E hoje vemos muitas crianças sofrerem por não terem acesso a uma boa educação, não terem um lar estruturado, e muitas viverem confinadas em 1 ou 2 cômodos. Isso faz com que as crianças passem fome, tenham a saúde comprometida, não possam ir à escola para trabalhar desde cedo e acabam analfabetas ou semi-alfabetizadas. Esse exemplo é a realidade que presenciamos hoje em nosso país e em todo o mundo. Dessa forma, os casais devem se preparar muito bem antes de trazerem crianças, para que depois não sofram e se frustrem ao não poderem dar o mínimo para as suas crianças. Esse exemplo da família de Noé é bem reflexivo. No próximo texto, vemos uma consequência que pode ocorrer quando a rebeldia ou egoísmo fala mais alto. É o caso de Abraão. Vejamos o relato de Gênesis 15, 1 a 4. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, que me darás? Visto que morrerei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me tens dado filhos, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. O que esse texto relata é que Abraão ficou preocupado porque não tinha um filho para herdar suas posses, e que o filho de alguém as herdaria. Porém, Deus lhe garantiu que ele teria um filho seu mesmo. Porém, não chegará a hora. E tudo deve ter uma hora propícia para não trazer mais mal do que bem. Porém, algo acontece como atesta Gênesis 1 a 4a. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ela concebeu a Agar, e ela lhe deu um filho.
E no versículo 16, nasce seu filho. Vejamos. Ora, tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. O que aconteceu foi que a mulher de Abraão, Sarai, possuía estéril, e o tempo passando, ela resolveu agir de modo que Abraão de fato tivesse um filho herdeiro. E assim entregou sua serva para que ele tivesse um filho herdeiro. E foi o que aconteceu. Entretanto, essa atitude não foi aceita por Deus e trouxe a devida penalização. Vejamos Gênesis 17, 1 e 2. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e firmarei meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ora, prestamos bem atenção ao último versículo do capítulo 16 e o começo do capítulo 17. Essa rebeldia de Abraão criou um muro de separação entre ele e Deus. Vemos que Deus volta a dialogar com ele 13 anos depois, quando Ismael tinha 13 anos de idade, um adolescente praticamente. Algum tempo depois, como menciona Gênesis 21 a 3, Sara concebeu e teve um filho com Abraão e lhe pôs o nome de Isaque. Vejamos. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, ele fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. É claro que Ismael já não tinha mais 13 anos de idade, mas 14 ou mais. Embora o texto não mencione, Agar já tinha entrado em conflitos com Sara, e os conflitos podem ter sido observados por Ismael e criado um problema familiar no clã de Abraão. A história não registra, mas os dois irmãos podem ter tido algum conflito anos depois, e tudo pela rebeldia de Abraão em não confiar seu futuro a Deus. Embora não esteja registrado, podemos supor que os dois irmãos podem ter tido ciúmes e confrontos até se separarem de fato. Infelizmente, hoje não é diferente quando as crianças entram em conflito com os pais por sentirem que alguma delas está sendo beneficiada em detrimento da outra, como crianças caçulas que requerem mais cuidados e que deixam as crianças mais crescidas enciumadas. Há casos também de crianças adotadas que se tornam objeto de escárnio, zombaria e bullying dos filhos biológicos. É triste, mas tem acontecido. Por isso devemos refletir qual tem sido o nosso comportamento para com as crianças, porque elas estão observando, aprendendo e absorvendo, e a correção tempos depois vai ficando mais difícil. Vejamos agora algo sobre José, praticamente uma criança a qual Deus tinha um plano. É o relato de Gênesis 37. Ao lê-lo, observamos que José tinha 17 anos de idade e ele era o filho caçula de Jacó na época. Também observamos que seus irmãos tinham raiva dele, porque ele os denunciava para o pai, porque cometiam muitas coisas erradas quando estavam longe dele. E o ódio dos irmãos por José se acendeu mais ainda quando ele mencionou 2 sonhos que tivera sem saber que era de procedência divina. E na segunda vez, até o seu pai o questionou e não discerniu que era de origem divina, o qual era revelado sobre o que aconteceria no futuro. Vejamos Gênesis 37, 5 a 10. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Pois lhes disse: Ouvi, peço-vos esse sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiavam, por causa de seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-se com o rosto em terra diante de ti? De fato, os sonhos de José, além das denúncias que fazia sobre o que eles faziam ao estarem longe do pai, os fez decidirem se livrar dele, matando-o, como relata Gênesis 37, 18 a 22. Vejamos. Eles ouviram de longe, e antes que chegassem onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros:
Eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-no e lancemo-no numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles, dizendo: não lhes tiraremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derramareis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Mas depois decidiram lançá-lo numa cova e não matá-lo, e em seguida o venderam para um grupo de mercadores, como atesta Gênesis 37, 23 a 28. Vejamos. Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando-o, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer, e levantando os olhos viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e cobrir seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram os seus irmãos. Ao passarem os negociantes, midianitas, tiraram José ao ângulo da cova, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. E por fim, resolveram fingir a morte de José para enganar o pai, como atesta Gênesis 37, 31 a 32. Tomaram então a túnica de José, mataram o cabrito e tingiram a túnica do sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe: achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. Entretanto, observamos a providência divina cuidando dessa criança que para Deus era importante. Esse seria um instrumento fundamental para salvar seu povo e o povo do Egito e de outras nações ao redor. E o mal que José sofria ao ser tirado de seu pai e povo seria recompensado com Deus, prosperando a sua vida. Assim, o grupo de mercadores, ao chegar ao Egito, vendeu José para Potifar, um oficial de Faraó. Vejamos Gênesis 37, 36. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. E assim que chegou à casa de Potifar, ele prosperou, porque o que José fazia tinha um aval de Deus que o abençoava e prosperava. Vejamos Gênesis 39, de 1 a 6. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. E viu seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha, desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa, e sobre todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou na mão de José tudo, de maneira de que nada sabia que estava com ele, a não ser o pão que comia. Ora, José era formoso, de porte e de semblante. Porém, ele foi vítima das artimanhas da mulher de Potifar. Isso fez com que ele fosse levado à prisão, e mesmo assim Deus estava com ele, abençoando e prosperando suas ações, porque se tornou uma pessoa de muita confiança do carcereiro. Vejamos Gênesis 39, 20 a 23. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Este é o Deus que nós conhecemos, que abençoa e age quando o mal se levanta e se abate contra o seu povo. Podemos observar até aqui a ação de Deus agindo para preservar a vida de crianças. Afinal de contas, há grande prioridade para as crianças, segundo Deus, e devemos respeitar isso.
Ao final dessa primeira parte, tenhamos um momento de oração, intercedendo pelas nossas crianças, e em seguida iremos para a segunda parte desse estudo. Oremos. Senhor Deus, nesse momento, colocamos as nossas crianças em Tuas mãos. Tu sabes o quanto elas são preciosas, e assim estamos intercedendo, não apenas pelas nossas crianças, mas pelas crianças em todo o mundo que estão sofrendo nesse momento. Várias situações têm sido penalizadas e precisam de alguém por elas. E assim, fazendo parte da Tua igreja, como membros do Ministério de Oração, nós colocamos diante do Teu altar, diante da Tua presença, todas as crianças ao redor do mundo. Abençoa-as, guarda-as, livra-as do mal e do perigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.